Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do sétimo ano, né? Nas últimas aulas a gente estudou sobre múltiplos e divisores, né? Depois da correção do exercício, né? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho o conteúdo, né? Sobre os múltiplos, principalmente, né? Porque eles são muito importantes, principalmente para os conteúdos futuros, que vai ser frações. E com isso a gente vai utilizar a decomposição de dois números simultâneos, né? Então vamos lá. Aí no caso é o múltiplo, o MMC, mínimo múltiplo comum. A decomposição de dois números simultâneos terá como resultado a forma fatorada do mínimo múltiplo comum entre eles. Fatoração entre 40 e 60. O que acontece agora? A gente fazia a fatoração de um número só. Agora a gente vai fazer essa fatoração simultânea para a gente achar o mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo que é comum entre os dois números. Entendeu? Então, dessa forma eu tenho aqui 40 e 60. Como que eu faço? Eu tenho que lembrar dos números primos, né? Eu sempre vou dividir os números, qualquer número pelos números primos. Então, 40 e 60, eu posso dividir ele por 2. Né? Termina em 0, então eu posso dividir por 2. Então, 40 dividido por 2 dá 20. 60 dividido por 2 dá 30. Agora eu tenho 20 e 30. Tudo bem? Como o 20 e o 30 também terminam em 0, eu também posso dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. Tudo bem? Agora, eu tenho o 10 e o 15. Eu ainda posso continuar dividindo por 2. Certo? Só que o 15 eu não consigo dividir. Quando eu não consigo, eu abaixo esse número. O 10 eu consigo. 10 dividido por 2, 5. Então fica 5 e 15. E como o 15 não divide por 2, eu abaixei ele. Agora, eu vou dividir por 3. Certo? O 5 não tem como, então eu abaixo ele. O 15 dividido por 3 dá 5. Então, agora eu fiquei 5 e 5. Como é 5 e 5, eu posso dividir tudo por 5, que dá 1 embaixo, que agora finalizou a conta. A multiplicação dos fatores primos, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tem como forma fatorada 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5, que são os números primos que eu utilizei aqui. Portanto, o MMC de 40 e 60 é 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5 igual a 120. Então, se eu multiplicar todos esses valores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5, né? É 120. Vale lembrar que a divisão sempre será feita pelo menor número primo possível, mesmo que esse seja um número devido a apenas um dos componentes. Foi o que aconteceu, né? Eu peguei e dividi um dos componentes. Este conteúdo, ele é simples. O problema maior é se vocês tiverem dificuldade com divisão, certo? Porque nas últimas aulas a gente fez fatoração dos números e com isso se torna mais fácil. Tudo bem? Agora das atividades, no caso 1, calcular o mínimo múltiplo comum, certo? De A até J. É para fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a divisão simultânea, né? A fatoração simultânea de dois números e depois eu vou colocar esta forma, né? E depois eu vou colocar o valor final, que vai ser o mínimo múltiplo comum entre eles. No caso, 120, que vai ser essa atividade aqui. Certo? Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo para que eu possa ajudar vocês, certo? Então, esse daqui é o conteúdo de hoje. E é isso aí. Abraço.